seguir, no programa de hoje... Toda vez que gasto tempo na palavra, e depois de passar um tempo nela, é como se houvesse alegria. Mais do que as alegrias normais da vida, ela vai além das minhas emoções, uma alegria interior. E eu sinto no profundo do meu ser uma paz que me guia. Eu tomo as decisões certas porque eu sou guiado em paz. Quando passa tempo na palavra e você está cheio de alegria, você é guiado em paz nas suas decisões. É guiado em paz. Aleluia. Tem paz para fazer algo. Uma falta de paz que quer dizer o quê? Abstenha-se de fazer isso. Não faça isso. Não se entregue a isso. Siga a paz. Você é uma bênção onde quer que vá, quando está cheio da palavra de Deus. Aleluia. Que isso seja verdade em sua vida a partir de hoje. Porque agora você está recebendo a palavra de Deus. Está recebendo agora. Quando receber a palavra de Deus, espere sair com alegria e ser guiado com paz. A partir desse dia, aleluia. Hoje com o pastor Joseph Prince. Bem-vindo de volta à New Creation Church Online. Sempre fico ansioso em compartilhar a palavra de Deus. Estou animado com a palavra de Deus. Nas últimas semanas, o Senhor tem nos dado um avivamento na sua palavra. De volta à Bíblia. Amém? Ele está nos dando um novo amor pela sua palavra. Eu fico animado com a Bíblia, porque toda vez que eu entro na palavra de Deus, eu vejo coisas novas. Então, Deus tem aberto os meus olhos. Depois de todos esses anos lendo a Bíblia, eu pensava que conhecia algumas passagens. Mas, de repente, Deus abriu os meus olhos e comecei a ver coisas que não via antes. Vou compartilhar algumas coisas hoje. A palavra de Deus é o que nos dá vida. A Bíblia diz, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Tem a semente corruptível e a semente incorruptível. Nós renascemos de semente incorruptível, a palavra de Deus. Amém? Se você vive pela palavra, foi isso que Jesus disse. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando pensa nisso, sabemos que não podemos viver sem comida. Mas mesmo assim, Jesus diz que, mesmo assim, não podemos viver sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos dá vida, bem no início. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem do pó da terra. O homem era como um manequim. Tinha a forma, tinha todas as características, mas sem vida. Então, qual parte do homem foi quando Deus respirou sobre ele? O que trouxe essa vida foi o sopro de Deus. O sopro de Deus deu a vida ao homem em seu espírito. Isso permeou para sua alma e então vida para o seu corpo. E eu creio que a vida no nosso corpo é como a saúde se manifesta. Se tivermos doenças em uma parte do corpo, é apenas uma indicação de que naquela área da nossa vida existe falta de vida ou a morte se instalou. Existem formas de morte, a Bíblia fala sobre isso. Por não observar a ceia do Senhor de uma forma que é digna dele, ou seja, Jesus morreu na cruz por nossos pecados. No seu corpo, ele removeu nossos pecados. Mas também no seu próprio corpo, pelas suas pisaduras, somos curados. Se não discernirmos isso, nós estaremos nos submetendo à lei da morte, que já foi liberada no mundo. Deus não quer que sejamos condenados com essa mesma condenação. A regra da condenação que veio quando Adão pecou, foi liberada uma lei que se pecar, você morre. E o primeiro estágio da morte é, na verdade, uma fadiga constante, cansaço, falta de vida e depois doença. É outra forma de morte. Então, o fim da doença é a própria morte. Mas a palavra de Deus nos dá vida. A palavra de Deus é o sopro de Deus. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. A expressão divinamente inspirada é uma palavra no grego. É literalmente o sopro de Deus. O sopro que deu ao homem vida, a vida que devemos viver é através da palavra de Deus. Quanto mais tempo gasta na palavra de Deus, mais você ressuscita, revive, vivifica o seu corpo.
de tal forma que você sente a abundância da vida que Jesus veio nos dar. E amigo, toda vez que a gente se sente para baixo, desanimado, deprimido, é apenas um sinal que a morte se infiltrou nessas áreas, de que se infiltrou na área emocional. Na verdade, se ler a Bíblia com atenção, Deus não é somente contra o pecado, Deus é contra a morte. E quando Jesus morreu na cruz, para aqueles que acreditam em Cristo, há uma liberação em nós. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, eu amo isso. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte que está no mundo. A lei do pecado e da morte foi liberada quando Adão pecou no jardim. Deus não quer que caiamos sob maldição e pecado. Então ele diz para compensar isso, quando participar da ceia do Senhor, participe de uma forma que seja digna do seu sacrifício. Você tem que se lembrar do que ele fez. Você discerne o que ele fez. Você não toma como se fosse uma mera comida ou bebida. Você a toma como que o Senhor fez por você e diz, por tuas pisaduras, eu sou curado. Amém? E a Bíblia diz, por causa disso, por essa razão singular, há entre vós muitos, e eu sempre disse isso. Quando olha para a palavra muitos, nos diz o motivo porque muitos estão doentes na igreja. Por causa disso, uma razão singular. Não disse por causa do constante pecado, ou por causa dos seus constantes maus hábitos, seja o que for que as pessoas dizem que estão por trás das doenças. Mas a Bíblia diz, por essa razão, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, morreram antes do tempo. E qual é o único motivo? O verso anterior diz, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Então recebemos vida discernindo o corpo do Senhor. Mas como aprendemos isso? Eu acabei de compartilhar a palavra de Deus, referente à ceia do Senhor. Não é suficiente dizer que agora eu encontrei a fórmula. Se eu estou doente, eu sei o que fazer. Eu só participo da ceia. Mas não funciona assim. Tudo no reino de Deus funciona pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Nós temos que nos saturar na lavagem da água da palavra. Amém? Literalmente nos saturar com a palavra sobre a ceia do Senhor antes de participarmos em fé. Amém? Na verdade, a revelação da ceia do Senhor tem que ser forte antes de você ver os resultados que Deus quer para a sua vida. Amém? Eu escrevi um livro sobre a ceia do Senhor. Não estou dizendo que tem que ler esse livro, mas, amigo, esse livro consolida todas as verdades, direto da palavra de Deus. Quando lê, vai ser lavado pela palavra, e a fé vai ser impartida ao seu coração, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é semente incorruptível, como acabei de ler de 1 Pedro, sendo de novo gerados não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Quanto mais tempo gasta na palavra, você gasta tempo com a vida, fluindo em seu espírito, sua alma, em seu corpo. A mesma vida que nos deu essa vida no início da nossa existência. Essa vida que Deus soprou em nós, esse mesmo sopro, estão nas páginas desse livro. Toda a escritura é dada pelo sopro de Deus, pela inspiração de Deus. Literalmente, no grego, é o sopro. Deus soprou. O sopro de Deus. É essa mesma vida. Quando estiver doente, vá à palavra de Deus. Atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. É óbvio que a sua vida não é apenas o seu coração batendo. Amém? Seu coração pode bater, mas pode não ter a vida que Deus está falando. Deus está dizendo, quando gasta tempo na palavra, elas são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Isso não somente cobre doenças específicas, não, ela cobre todo o seu corpo. Saúde para todo, no hebraico kol. Todo o seu corpo. Beneficia todas as partes do corpo. Quando gasta tempo na palavra. Amém? Toda vez que eu gasto tempo na palavra, e eu tenho um tempo de
revelação na palavra de Deus e comunhão com o Senhor, eu sempre me levanto e saio com alegria. A Bíblia diz em Isaías 55, Deus diz minha palavra. A palavra de Deus está tão concentrada no céu, não podemos apenas receber. Deus diz, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então ele diz isso em Isaías 55. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, observe que o versículo anterior nos diz que seus caminhos e pensamentos são mais altos que os nossos. É como se fosse sabedoria concentrada. Não podemos digeri-la, não podemos assimilá-la, não podemos entendê-la. Mas Deus é tão gentil, tão bom, que Ele permite que a sua sabedoria venha como a chuva cai. Amigo, se a chuva cair, digamos que tenha chovido durante 4 horas. Imagine pegar toda aquela água, pegar toda aquela chuva. Imagina a quantidade de litros que aquela chuva é. E se você deixar toda aquela chuva concentrada cair de uma vez só, sem fazer ela cair em forma de gotas, destruiria muitas coisas na terra. Mas a mesma quantidade de chuva caindo e se misturando com a poeira e partículas do ar, e Deus permite que se torne chuva ou neve. Agora, se cair na menor flor, refresca aquela flor, revigora aquela flor, é alimento para aquela flor e não a machuca. Se a sabedoria viesse concentrada, não poderíamos pegar, mas Deus permite que venha em pedaços pequenos, em porções, assim como o maná. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra de Deus desce, escute, assim como a neve e a chuva faz a semente brotar e se tornar frutífera, a Bíblia diz, a minha palavra é assim, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, se você está doente, ouça as escrituras sobre cura. Ouça a palavra de Deus, Ele soprou palavras de cura. Eu consolidei todos esses ensinamentos em um áudio que você pode ouvir. Nele tem sons de chuva, sons da natureza, da criação de Deus. Mas tem a palavra de Deus ali. Gostaria que escutasse. Se está doente, se sature com a palavra de Deus. Sature-se. As escrituras de cura estão disponíveis, mas não é somente eu, mas qualquer pessoa que compartilhe escrituras sobre cura. Escute, contanto que esteja recebendo a palavra de Deus relacionada à cura. E a própria semente que Deus está falando na palavra, a palavra é como uma semente. Ela sempre se reproduzirá. Palavras de cura vão se reproduzir como cura em seu corpo. Amém? Quando recebe a palavra de Deus, recebe prosperidade. A Bíblia diz, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Se Deus envia sua palavra a mim, sua palavra me prospera. Aleluia! Amém. Olha o resultado depois disso. Verso 12. Porque com alegria saireis. Isso por causa da palavra de Deus. Com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Perceba, com alegria saireis, e em paz sereis guiados. São duas coisas que são tão verdadeiras na minha vida. Toda vez que gasto tempo na palavra, e depois de passar um tempo nela, é como se houvesse alegria. Mais do que as alegrias normais da vida, ela vai além das minhas emoções, uma alegria interior. E eu sinto no profundo do meu ser uma paz que me guia. Eu tomo as decisões certas porque eu sou guiado em paz. Como esse verso diz, eu saio com alegria e sou guiado em paz. É uma figura da palavra de Deus. Cedo pela manhã, antes de sair para a luta da vida, aleluia, você sai com alegria e é guiado em paz. Amém?
Olha o que vai acontecer. Os montes e os outeiros romperão em cântico e as árvores baterão palmas. No lugar do espinheiro, em vez da maldição, crescerá o cipreste. É um pinheiro, a sua árvore de Natal. Imagina Deus usar isso. Tenho certeza que ele sabia que seria algo celebratório do nascimento do seu filho. Então, em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, uma árvore de bênção, de alegria. E em lugar da sarça, crescerá a murta. No original é Hadás, que é Esther. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Essas árvores aqui falam de pessoas. Quando passa tempo na palavra e você está cheio de alegria, você é guiado em paz nas suas decisões. É guiado em paz. Aleluia. Tem paz para fazer algo. Uma falta de paz que quer dizer o quê? Abstenha-se de fazer isso. Não faça isso. Não se entregue a isso. Siga a paz. Você é uma bênção onde quer que vá, quando está cheio da palavra de Deus. Os montes e as colinas, os montes são pessoas importantes. As colinas são as pessoas comuns, certo? Todos vão bater palmas. E em vez da maldição, crescerá o cipreste. Será bênção onde quer que for. Onde tinha maldição, vai começar a florescer. Você é uma bênção onde quer que vá quando está cheio da palavra de Deus. Aleluia, que isso seja verdade em sua vida a partir de hoje. Porque agora você está recebendo a palavra de Deus. Está recebendo agora. Quando receber a palavra de Deus, espere sair com alegria e ser guiado com paz. A partir desse dia, aleluia. Quero compartilhar algo com você que Deus compartilhou no privado com os seus discípulos. Publicamente, ele compartilhou uma verdade. Na verdade, ele compartilhou a verdade publicamente. Mas essa verdade era tão preciosa para ele que ele falou aos discípulos: a razão que eu não compartilhei abertamente, mas em parábolas, porque essa verdade é muito preciosa. É sobre o reino dos céus e como funciona. Não quero que as pessoas que não valorizam isso recebam. Quero os famintos e os que têm o coração voltado para mim recebam. Vamos ler a parábola. É a parábola das parábolas. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. Essa foi a primeira vez que Jesus falou em parábolas no seu ministério. Antes ele falava claramente, no Sermão da Montanha ele falou claramente, mas agora começa a falar em parábolas. Ele disse: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Uau, olha de novo. Outra caiu em boa terra e deu fruto. E a colheita veio assim, a 100. Todos nós queremos uma colheita de 100 vezes mais. Não queremos 60. Amém? Não queremos 30. Mas eu creio que aqui é uma figura da consequência. A consequência de ter a palavra de Deus caindo em bom solo. Primeiro vai ser uma colheita de 30 por 1, depois 60 e depois 100. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é tão vital, porque essa frase aparece mais de uma vez nessa passagem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia! Depois, ele vai contar para os discípulos por que ele falou tudo aquilo para a multidão em parábolas. Então os discípulos perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado. E terá em abundância. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Depois eu vou responder essa questão de quem tem, mais será dado. O que é isso? O que tem o quê?
Isso não é declarado para nós aqui, o que essa pessoa tem, mas mais tarde, se você acompanhar, vai encontrar a resposta do que essa pessoa tem. Ele tem algo que causou ele receber mais, mas aquele que já tem algo, se essa pessoa não tem essa certa coisa que Deus quer que tenha, até o que ele já tem lhe será tirado. O Senhor Jesus passou a explicar aos discípulos, ou seja, ele manteve verdades em parábolas. As pessoas pensam que Jesus falou em parábolas para tornar as coisas mais claras. Não, isso é ilustração. Ele ilustrou? Sim. Ilustrações são para deixar as coisas mais claras, mas parábolas foram compartilhadas de uma forma pública pela sabedoria de Deus, que tinham fome da palavra de Deus. Esses são aqueles que penetraram além da casca da semente, foram direto na semente, a própria vida, a própria sabedoria. E Deus dá revelação para aquele que tem fome. Mas para aquele que não tem interesse, é indiferente em relação à palavra de Deus, mesmo a multidão ouvindo a Jesus, não podem receber a sabedoria, a revelação e a bênção inerente à virtude que existe na palavra. Não podem receber porque não têm o coração para isso. Então, os 4 tipos de terreno representam o nosso coração. 4 tipos de coração que ele está falando. E um coração em particular, a atitude que realmente recebe a colheita abundante de 100 vezes, 60 e 30. E esse é o que eu vou falar agora. Vamos ver o que Jesus falou sobre essa parábola. Ele disse aos seus discípulos, porque a vocês é dado conhecer. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, aí está a chave. Eles ouvem, mas não compreendem. Vem aí o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, pessoas que ouvem a palavra e não têm interesse em entender ou mesmo pedir sabedoria de Deus, ou buscar o Senhor para que Ele possa revelar a palavra a eles, Deus diz, esses são os que se tornam presas fáceis ao roubo do inimigo, certo? A Bíblia diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. João 10:10, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Foi o que Jesus disse. Veja, se o ladrão vem roubar, matar e destruir, observe a sequência. Ele vem roubar primeiro. O que ele rouba? Então ele mata e depois destrói. Ele rouba a palavra de Deus. Baseado nisso, ele rouba a palavra. Por que acha que o ladrão viria roubar de todas as coisas para roubar? Ele rouba a palavra. Pensaria que ele roubaria saúde. Roubar os seus relacionamentos com a sua esposa, ou seu marido, ou filhos. Mas não, ele sabe que quando rouba a palavra de Deus de você, ele rouba todas as coisas, porque essas coisas são uma consequência, a colheita de receber a palavra de Deus na sua vida. Ele sabe que quando tira a palavra do seu coração, não tem mais nada para reproduzir na sua vida, porque o poder está na semente. E a semente é a palavra de Deus, aleluia! Então o diabo vem para roubar a palavra. Ele tem tanto medo de você receber a palavra de Deus. Por isso a sua prioridade número 1 é vir e tirar a palavra do seu coração. Mas graças a Deus, e lemos nesse versículo, que para aqueles que entendem, o diabo não pode fazer isso. É só para quem não entende. Então vem o inimigo e toma a palavra que está em seu coração. Meu amigo, creio que você foi abençoado